Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula aí da OC de desenho técnico. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco mais aí da nossa, falar um pouco mais da segunda SAP, que é fazer justamente aquela planta baixa. Vou mostrar para vocês ali como é que a gente faz esse passo a passo, né? Vou mostrar aqui, depois mostrar no AutoCAD. Bom, a gente sabe que, por exemplo, a planta baixa, ela é bastante utilizada, principalmente porque ele é um projeto executivo, tanto para a parte do arquiteto ali, né, pessoal da área de construção civil, né, a partir daquele desenho fora dali uma casa, um prédio comercial, um galpão industrial, né, para aquilo que se destina. Para fazer essa planta baixa, né, eu preciso então de padronizar, né? Como a gente viu, né, que o desenho técnico ele tem várias normas para cada uma ali dos seus componentes. A planta baixa também não é diferente, né? Então essa padronização, pessoal, como é que foi essa ideia da padronização, né? Então, para transformar ele nessa linguagem gráfica, né, com a linguagem que dependente em qual país eu esteja no planeta, eu consigo lê-lo de uma forma universal, ou seja, a mesma pessoa que lê aqui, um chinês lê, um americano lê, né, qualquer uma pessoa do país ou no mundo consegue ler da mesma forma, consegue entender a mesma coisa. Então, esse é feito das próprias normas técnicas seguidas e respeitadas internacionalmente. Geralmente, a gente tem uma base aí de normas, são de origem europeia, mais precisamente ali a alemã, a americana e a japonesa. São praticamente ali as bases de norma internacional são desses três países, né? Aqui no Brasil, quem rege, né, a parte das normas aqui é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. Ela foi fundada aqui em 1940. Ela, por exemplo, não só ela, como todas as normas no mundo, elas se baseiam nessa ISO, que é a chamada International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional para Padronização, né, ou para Normalização. De uma certa forma, é uma forma de criar uma linguagem universal, principalmente na linguagem de projetos, né? Bom, então as normas técnicas vão regular o nosso desenho técnico aqui, editado pela BNT, registrada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, como as normas brasileiras NBR estão em consonância com as normas internacionais aprovadas. Então, toda a norma BNT, ela tem uma base, são as normas internacionais. Bom, e sempre que possível, né, todo o desenho ele tem que ser bem apresentado, né, dentro de pranchas padronizadas, né, ou seja, conforme o tamanho da sua folha, as margens, né, o limite onde eu devo fazer o meu desenho, chamado carimbo, né, que é um resumo do que se trata, o que é um cabeçalho. Claro, tem que estar limpo, né, e sem rasuras. Então é um desenho ali sem estar sobrecarregado e que eu consiga lê-lo de uma forma tranquila, né? Vamos dizer assim, sem maiores problemas, sem margem à dupla interpretação. Isso tem que ser evitado a todo custo. A dupla interpretação. Tem que ser todos chegando no mesmo lugar em comum. Bom, além disso, pessoal, tem que ter os traços homogêneos, as espessuras diferenciadas que identifiquem e facilita a compreensão dos elementos desenhados. Né, então, por exemplo, a gente sabe o que é uma aresta visível, uma aresta não visível. Aquilo que é um contorno tem que ser mais espesso, aquilo que está fora tem que ser menos espesso, né? Eu fiz exemplo com vocês lá na aula passada, né? Usando as camadas. E a base para a maior parte do desenho, né? Além disso, né? Os desenhos têm que ter uns caracteres claros, né? Então, até a caligrafia, ela é técnica, ela tem que ser respeitada, o tamanho de letra, espaço da letra.
Letra maiúscula, letra minúscula, pontuação, também tudo segue ali uma norma, né? Segue uma regra. E também não pode gerar, como falei, não pode gerar dúvidas e muito menos dupla interpretação. Tem que estar com as dimensões e as demais indicações alinhadas, de modo a permitir boa leitura e a perfeita execução da obra. Então, a base para a maior parte do desenho é a linha, né? O G-Sense é a continuidade, ou seja, a linha contínua. Em um desenho constituído somente de linhas, a informação arquitetônica transmitida, ou seja, espaço volumétrico, definição dos elementos planos, cheios e vazios e profundidade, depende primordialmente das diferenças discerníveis no peso visual dos tipos de linha usados, né? Então, quando eu uso uma linha mais espessa, contínua, menos espessa, contínua, tracejada, traço e ponto, né? Mais espesso, menos espesso, depende de onde eu vou aplicar. Por exemplo, as linhas, né, é o principal elemento, né, gráfico do desenho. Então, ele define o formato, dimensionamento e posicionamento. Estou falando da parte arquitetônica, então vai falar das paredes, portas, janelas, pilares, vigas, escadas, etc. São todos elementos que têm uma edificação clássica, né? Bom, então desses exercícios tem que estar devidamente, perfeitamente representados dentro do desenho. Então, em um desenho normatizado, ou seja, que segue ali as regras de uma norma, elas têm que ser regulares, legíveis, ou seja, visíveis, e possuir contraste uma com a outra, tem que conseguir diferenciar uma aresta da outra. Então, nas plantas, cortes e fachadas, para sugerir, por exemplo, profundidade, as linhas sofrem uma gradação no traçado em função do plano. É como para dar aquela impressão 3D, não é? Quando você está mais longe, não fica mais claro, e quando você está mais perto, não fica mais intenso. Essa é a ideia. Então, quando a gente chama as linhas em primeiro plano, ou plano mais próximo, aquele que está mais perto da gente, a gente consegue ver de forma direta, elas são sempre mais grossas e escuras. Então, as contas do segundo plano e demais planos visualizados, ou seja, estou mais afastado, a linha tende a ser mais fina e mais clara, né? Então, se diferem as espessuras das linhas, os elementos seccionados, né? Ou seja, o que é seccionado? Aquilo que é transpassado por um plano de corte. Fiz um corte, eu tenho ali, né, uma secção das linhas dos elementos em vista que estão além do plano de corte, representantes que maior intensidade visual os primeiros em relação aos últimos. Então, aqui, ó, é uma dos tipos de traço que a gente tem, ó. A gente tem um traço mais grosso, que ele vai ter uma espessura de meio a 1 milímetro, é para linhas principais ou secundárias, são linhas que estão sendo cortadas em perfil. Se eu tenho uma linha chamada média, ela tem uma espessura que vai variar de 0,25 a 0,45 milímetros. Era para tipo de linha secundária, onde eu aplico em linhas de vista ou elevação. Já um traço mais fino, ele tem uma espessura de 0,05 a 2,0, nesse caso aqui é 0,02, é bem fino mesmo. Já linhas terciárias, então elas são para linhas auxiliares de cotas ou de achuras ou pisos. Então, memoriza bem ali quando a gente for fazer uma planta baixa lá no AutoCAD, certo? Bom, então aqui eu tenho os tipos de linha e suas características. Eu tenho o chamado traço forte, em que as linhas grossas e escuras são utilizadas para representar, então, paredes e os elementos estruturais, como pilares, vigas e lajes, interceptados pelo plano de corte na linha baixa. Já o traço médio vão representar os chamados elementos em vista, ou seja, tudo que esteja abaixo daquele que você está vendo de início,
ou além dos cortes, como peitoris, soleiras, mobiliário, ressaltos no piso, vãos de abertura, paredes em vista, etc., são utilizados para representar esses elementos seccionados de pequenas dimensões, como marcos e folhas de esquadrias. Já as linhas finas são utilizadas principalmente para representar achuras e textura, tais como as que representam os elementos de concreto e madeira, e as que representam os pisos e paredes revestidas, por exemplo, com pedras e cerâmicas. Também são utilizadas para representar também as linhas de cotas e de chamadas. Já as linhas nas representações das fachadas, né, são as elevações de modificação, a gente utiliza linhas de diversas espessuras, que, entre outros fatores, vão variar o seu traçado conforme distância relativa dos planos de fachada ao observador e representarem também contorno de planos ou chamadas linhas internas, ou também que representarem vãos ou elementos internos e externos. Claro, vai ter uma norma própria que vai falar dessas linhas, certo? Então, são elas as linhas de contorno contínuas, espessura varia com a escala e a natureza do desenho. As linhas internas, mais ou menos 0,4 milímetros, vai ser de menor valor. Tem as linhas de elemento em seção contínuas, tem mais ou menos 0,6 milímetros. As linhas de elementos não visíveis, situados além do plano do desenho, são tracejados, como está aqui. Ela vai ter uma espessura de mais ou menos 0,2 milímetros. As chamadas linhas de projeção, né, tem traço e dois pontos, mais ou menos 0,3 milímetros. As linhas de eixo ou coordenadas, que é traço e ponto, vai ter mais ou menos 0,3 milímetros. E as linhas de cotas, né, que as indicações e chamadas, que também são contínuas, vai ter mais ou menos 0,1 milímetros. E a norma que rege essa parte de linhas, pessoal, é essa, ó, NBR 6492. Bom, sobre essa linha, ela, né, você tem que ver a qualidade de que ela é feita, né? Se eu fizer à mão, tem que tomar cuidado para fazer uma linha contínua, né? Sem variação de espessura, né? Então eu tenho que, né, não posso fazer variar, porque isso pode trazer confusão, né? Confundir elemento que é visível e não visível. Claro, se eu estiver desenhando à mão, hoje a gente praticamente não faz à mão. A mão que a gente faz é croquis, né, pessoal? É aquele desenho preliminar bem rápido mesmo, a gente tem uma ideia na cabeça e quer rascunhar no papel para jogar, como diz, a ideia para fora, né? Para não perder a ideia na cabeça da gente. Bom, como a gente faz no computador, a gente configura, né, conforme eu mostrei para vocês na aula passada, pelos layers, né, ou camadas que a gente utiliza lá no AutoCAD. A gente dá a camada, por exemplo, o nome, qual que é a linha, o tipo de linha, qual que é a espessura da linha, até a cor, né? Então, eu consigo definir isso. Né? Então, aqui, quando falo em qualidade da linha, eu falo principalmente na linha manual, quando eu faço à mão, né? Tá vendo? Então, por exemplo, qualidade da linha, quando estou fazendo um canto aqui, aí as linhas não se encontram, tá vendo? Outro problema também, ó, linhas traçadas de uma só vez têm melhor acabamento, são sempre preferíveis, tá vendo? Então, isso aqui, né, tá vendo? É uma espessura uniforme, né, e eu consigo entender que é uma coisa só. E até ultrapassar também, ó, pode gerar problema, ó, gerar um canto crítico. Então, ela tem que tocar em extremidade em todos os planos. Então, não pode ter essa linha passando. Isso tem que ser corrigido. Bom, então o projeto arquitetônico de uma edificação, ela é feita através da planta baixa, né? Então, com a planta baixa, a gente tem uma ideia clara do plano arquitetônico dos principais instrumentos de comunicação, justamente para quem vai ler o desenho e para executar.
Bom, então para atingir esses objetivos, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Então, eu tenho que ter a planta baixa, né? A planta baixa é o principal. Vou ter os cortes, né? Aí os cortes, os mais variáveis partes da minha edificação, as fachadas, né? A gente tem que pensar, por exemplo, numa casa, por mais simples que ela seja. Então a gente tem que pensar nela no posicionamento dos cômodos, né? Posicionamento, tamanho, área, localização, os cortes necessários, né? Se tem alguns detalhes, por exemplo, de arquitetura da casa que é necessário a gente ter um conhecimento maior ali pelo desenho, chamada planta de localização, ou seja, onde está localizada a minha edificação, qual que é a planta de cobertura, né? Ou seja, a parte de telhados ali, planta de situação, ou seja, a situação em um bairro ali, orientação norte, sul, leste, oeste, desenho de detalhe e perspectiva, caso ache necessário, por exemplo, fazer uma projeção 3D, por exemplo. Então, o que que é a planta baixa, pessoal? A planta baixa nada mais é do que a vista superior da minha casa e quando eu faço um corte a uma altura de 1,5 m a partir do solo. Ou seja, eu faço aqui uma medição de 1,5 m, é como se eu estivesse cortando ali. Quando eu corto, eu desprezo essa parte de cima da casa. Então, ó, essa vista aqui chama de planta baixa, que a gente chama de plano projetante secante horizontal. É um plano imaginário, né, que ele está posicionado, então, 1,5 m acima do solo, acima dos peitoris das janelas. Como se tivesse 1,5 m, corta aqui. Então, tá vendo, ó, a minha planta baixa, certo? Então, essa é a planta baixa. Bom, se eu estiver tratando de um piso único, por exemplo, uma casa térrea, é uma planta baixa única, né? Agora, se eu estiver lidando com uma casa com mais de um piso, então vamos supor isso, sobrado, um pequeno prédio, um pequeno prédio comercial aí com alguns andares, então eu vou fazer as plantas baixas de cada um dos pavimentos. Então, é planta baixa do pavimento, aí pode ser do mezanino, do térreo, subsolo 1, 2, primeiro andar, segundo andar, terraço, cobertura, aí, né, aí eu tenho que fazer uma planta para cada um ali, por quê? Vai ser construído e vai ter N, né, vai ter N denominações ali, N, né, tipos ali. Então, por exemplo, salão de festa, tipo coisa de máquina, então cada prédio precisa ter uma planta de cada pavimento. Por isso que não chama andar, né? Andar fica meio de ação, né? Chama de piso, pavimento, né? Quando a gente fala de planta baixa de um prédio, por exemplo. Andar é meio corriqueiro, é mais informal, né? Por assim dizer. A gente diz no dia a dia. Então, por exemplo, os pavimentos têm uma numeração própria. Então, por exemplo, se eu estou indo no subsolo, começa com um, então é subsolo um, 2, 3, 4, 5. Aí vai descendo, né? Então você aumenta. Quando você desce, vai aumentando o número. E os pavimentos vão aumentando no sentido de quem sobe. Então pavimento, né? Então, subsolo um, 2, 3, enquanto sobe é pavimento. Então, pavimento um, 2, ou pavimento térreo, um, 2, 3 e assim por diante. Bom, para fazer o desenho dessa edificação, pessoal, por exemplo, a folha A4, que a gente sabe que é a folha Chamex, você pode até conseguir desenhar, por exemplo, uma planta baixa. Você vai reduzir o tanto quanto possível. Porém, você vai começar a reduzir demais na escala, você vai perder detalhes, detalhes que podem, né, fazer diferença na hora da construção. Então, se você reduz demais, você está perdendo informação. Ainda mais se for fazer planta, corte, fachada, né? Então, eu preciso de uma folha um pouco maior. Geralmente a gente pode usar a folha A3,
mas usam também a A2, a A1 e também a A0, dependendo do tamanho da edificação. Muito comum utilizar essas folhas maiores. E a escala, geralmente, para edificações, né, para área arquitetônica, é a escala de 1:50, ou seja, é um fator de redução de 50 vezes, ou seja, eu estou diminuindo 50 vezes o tamanho, por exemplo, de uma edificação real para ela poder caber dentro de um papel. Quando tem essa denominação, 1:50. Se fosse invertido, 20:1 é a escala de ampliação. Então, eu estou ampliando a minha figura 20 vezes ou N vezes para poder colocar ela no papel, certo? Então, por exemplo, se eu na folha A4, não dá para fazer 1:50, dependendo do tamanho da edificação, fica extremamente muito grande para a folha A4. Aí eu vou ter que apelar para escalas maiores, né? Então, a escala, por exemplo, de 1:100, 1:200, para 300, vai diminuir demais. Vai ter detalhes ali que as dimensões vão ficar muito reduzidas. Eu não vou conseguir colocar claramente isso num projeto. Prejudica, né? Prejudica a leitura. E é tudo isso que tem que ser evitado. Bom, eu falei, pessoal, que a gente utiliza a escala 1:50, mas cada uma da escala aqui também ela vai ter uma destinação, né? Então, por exemplo, quando usa escalas 1:1, que é a escala natural, 1:2, 1:5, 1:10, que é uma diminuição não tão grande, é para detalhamentos em geral. Já a escala 1:20, 1:25, eu uso ela para ampliações de banheiros, cozinhas ou outros compartimentos. A escala 1:50, como eu falei, ela é a mais utilizada para desenhos de plantas, cortes e fachadas. A escala 1:75, ela é também a mais, juntamente com a de 1:25, 1:25, é utilizada apenas em desenhos de apresentação, então não necessita ir para a obra, então é mais ali acessório. A escala 1:100 também é opção para plantas, cortes e fachadas, quando no caso é inviável o uso de 1:50, ou seja, a obra é muito grande. Por exemplo, quero colocar na folha A3, se eu colocar 1:100 eu consigo. Então eu posso utilizar, por exemplo, a 1:100. Essa escala também, claro, no projeto arquitetônico, ele é para planta de situação e paisagismo. Também para desenhos de estudos que não necessitam também de muitos detalhes, porque estou diminuindo. Quando eu diminuo bastante, o nível de detalhamento começa a ficar prejudicado. Eu vou começar a perder detalhes mais importantes daquilo que eu quero representar no desenho, né? Mais precisamente em um projeto arquitetônico. Já a escala de 1:175 são para estudos e desenhos aí que não vão para a obra, mas, vamos dizer, para um consumo interno da área de projeto. A escala de 1:200 e 1:250, ela é para plantas, cortes e fachadas de grandes projetos. Plantas de situação, localização, topografia, paisagismo e desenho urbano. Então, na área de arquitetura, utiliza muito para esses desenhos, né? Plantas, cortes, fachadas, para as plantas de situação, localização, topografia. É quando eu preciso, por exemplo, localizar minha edificação, né? Meu micro no ambiente macro, né? Então, qual setor, qual bairro, né? Qual é o local onde está inserida a minha edificação. A escala 1:500 e 1:1000, ela serve também para planta de localização, paisagismo, urbanismo e topografia. A escala 1:2000 e 1:5000, ela é para levantamentos aerofotogramétricos, né? Também servem para projetos de urbanismo e zoneamento. Então, como eu falei também na questão da escala, né, pessoal? As escalas eu tenho elas do tipo numérica, que é de redução, quando eu tenho desse jeito aqui, a redução aqui é de 100 vezes, aqui é de 175 e assim por diante. E de ampliação eu inverto. Então, eu coloco o número aqui na frente maior e um aqui. Então, por exemplo, de 100 para 1, eu estou ampliando 100 vezes. Aqui eu estou ampliando 200 vezes, 2.000 vezes e assim por diante.
Então, a escala, eu posso representá-la justamente na escala numérica. Então, quando eu falo 1:5, quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro no desenho representa tantos centímetros na peça. Então, é a relação de proporção. Né? Ou seja, estou reduzindo 5 vezes o meu desenho para caber no meu papel. Então, toda a dimensão real que eu estou enxergando ali na escala natural, eu vou reduzi-la 5 vezes para ela caber no papel. Então, se uma dimensão lá está escrito 10, para caber no papel, 10 dividido por 5, 2. Então, lá no desenho ela vai ter 2 centímetros, mas na realidade ela tem 10. Que eu multiplico pelo fator 5, ela tem de fato 10 centímetros. Então, essa aí é a forma de ler escala, né? Também eu tenho uma forma de representar ela de forma gráfica, que é proporcionar a escala utilizada. Ela é utilizada também quando eu preciso reduzir ou ampliar o desenho por processo fotográfico, né? Então, quando se utiliza zoom, principalmente, né, manipulação ali de zoom. Então, se o desenho for reduzido ou ampliado, a escala o acompanhará em proporção. Ou seja, quando eu dou aquele famoso zoom e tiver a escala junto, ela também faz o ajuste de forma automática, né? Por isso que tem essa escala gráfica, para ela poder ajustar. Porque se ela for como o número aqui, ela não pode mudar. Aí, quando eu dou o zoom, por exemplo, vou dar o zoom aqui, ó, aí a proporção falaria alguma coisa. Ela está certo 40%. Aqui é 100%. Se eu diminuir, vai falar também, lá 90, 80, tá vendo? Então, aqui é o tamanho natural, no caso aqui, minha tela é uma tela de 24 polegadas. Então, é a escala gráfica aqui, 1:1. Bom, pessoal, então, para desenhar a planta baixa, eu preciso saber quais são os elementos que tem, né, que se constituem uma planta baixa. Então, ela tem que ser da mesma forma que vale para qualquer desenho, pessoal. Tem que ter fácil comunicação, precisão e não pode ter margem a dúvida, nenhuma dupla interpretação. E ela vai utilizar alguns elementos de auxílio. Então, na planta baixa, a gente vai utilizar então algumas paredes, os elementos estruturais, né? Então, é a base, né? A gente vai utilizar as aberturas, que vão ser as portas, janelas, portões, etc. Vou ter os elementos de piso, né? Os pisos e seus componentes estão com os devidos degraus, rampas, escadas, etc. Os equipamentos de construção, então, por exemplo, o banheiro tem pia, aparelho sanitário, armários, lareiras, etc. Os aparelhos elétricos de porte, né? Então, por exemplo, aparelhos grandes que ocupam um certo espaço, você também representa ali, para poder dar noção de espaço, como, por exemplo, fogões, geladeiras, máquina de lavar, etc. E elementos de importância não visíveis, né? Aí, dutos de ventilação, reservatórios, etc. Por exemplo, hoje a gente tem um software que chama Revit, é da Autodesk. Ela consegue projetar a casa a partir da planta baixa. Então, ela consegue, a partir do desenho 2D, você consegue levantar as paredes, colocar então ali acessórios, tudo ali, né, vigas, né, tudo aquilo que é construtivo e também de estética. E além disso, você pode adicionar as camadas. Então, por exemplo, todo projeto de casa comercial, industrial, você tem um projeto arquitetônico, né, de construção civil, tem o projeto hidrossanitário, ou seja, projeto de água encanada e efluentes, né, no caso, o esgoto. A gente tem também a parte elétrica, né, então o posicionamento dos componentes elétricos, os dutos, os eletrodutos, né, de eletricidade, assim como os fios e suas respectivas bitolas. Além disso, também tem os sistemas de refrigeração. Então, por exemplo, eu posso fazer um sistema de refrigeração simples, onde vai ser aqueles aparelhos simples, né, de simples instalação, como, por exemplo, os splits high-wall, piso-teto, cassete 4 vias, né? São esses aparelhos simples que você instala aí num ponto da parede, passa a tubulação para fora e instala a unidade externa do lado de fora. Como eu também posso fazer projetos mais complexos. Posso fazer um sistema de ar-condicionado centralizado. Vou utilizar um chiller.
né, eu tenho um prédio de, sei lá, 4, 5 andares, eu vou utilizar um sistema central. Aí eu preciso, então, dimensionar e também desenhar a localização desses dutos. Então, geralmente são dutos retangulares. Aí eu preciso. Por que que eu preciso, então, do desenho arquitetônico? Para eu fazer, por exemplo, um projeto de ar-condicionado. Então, eu preciso saber onde está a parede, onde está a parte elétrica, onde está as vigas, né? Então, por exemplo, quero passar um duto aqui, opa, mas exatamente nesse ponto é uma viga, então tem que fazer um desvio por cima, por lado, preciso achar uma forma. Ah, não posso jogar para baixo, senão eu vou jogar por dentro da edificação. Geralmente a gente tem um espaço ali da laje, né? Por exemplo, entre um andar e outro, a gente tem a parte ali onde passa os dutos, tubulações. Então eu preciso estudar isso, eu preciso saber para representar. E o Revit eu consigo colocar todas essas camadas, eu posso fazê-las de forma individual e depois integrar dentro do meu, né, dentro do projeto total. Então o Revit hoje ele é bastante utilizado. O Revit, para vocês terem uma ideia, dá para linkar, por exemplo, materiais de construção, materiais hidráulicos, de elétrico e até de ar-condicionado, você consegue fazer o orçamento. Você pode fazer um orçamento total englobando todas as áreas e como pode fazer também de forma individualizada. O Revit hoje é uma ferramenta poderosíssima, né? O pessoal da área de projeto utiliza em abundância, né? Porque hoje é um software muito completo, um software hoje quase que essencial para toda qualquer área, da área arquitetônica, de edificação, área civil, elétrica e até da área de refrigeração também. Hoje, na área de refrigeração, se a pessoa tiver um domínio, claro que ela quiser trabalhar na área de projeto, porque é uma das alternativas de caminho de trabalho, né, para quem for da área de refrigeração, trabalhar com projetos, né, fazer projetos, desenhar, enfim. Aí mais uma alternativa de caminho, né, pessoal? E além disso, pessoal, dentro da planta baixa eu vou ter as informações. Então, por exemplo, o nome dos compartimentos, áreas úteis dos compartimentos, níveis, posições dos planos de corte vertical, dimensões das aberturas, cotas e outras informações. Bom, a minha parede, né, pessoal, geralmente aqui no Brasil a gente utiliza, né, a alvenaria, né, que é a parede feita por tijolo, né, e reboco comum aí. Só que também a gente pode fazer outros tipos de parede, né? Então a gente tem a de alvenaria, a de concreto, a de pedra regular, a de pedra irregular, a de madeira simples e de madeira dupla. Então, para cada material aqui, pessoal, eu vou ter uma representação distinta. Então, por exemplo, aqui tem algumas variações e representações no tom da cor, geralmente tom de cinza em paredes de alvenaria. Então, para efeito prático, não é aconselhável utilizar, por exemplo, cores diversas dos tons de cinza. Então, por isso que é bom você colocar, por exemplo, no desenho no computador, colocar uma cor até viva, por exemplo, um vermelho para representar um concreto, aquele verde mais fluorescente para apresentar outra coisa. Então, é muito comum se utilizar cores contrastantes para poder você saber diferenciar uma coisa da outra na hora de fazer a leitura do projeto. Bom, do desenho também, pessoal, eu preciso representar os desníveis, né? Então, por exemplo, quando a gente chega na entrada da nossa casa, na nossa residência, em tese a gente tem um desnível, né? Como de certa forma para proteção da casa, né? Para não ter um possível alagamento, entrada de água, né? Então tem um desnível. Esse desnível ali é por, né? Ter um tanto ali. Aí para representar ele no desenho, você representa ele com linhas finas, porém mais espessas ou escuras do que representam os pisos. Então tem que ter uma espessura um pouquinho maior. Então, por exemplo, nesse caso, eu posso utilizar linhas na espessura de 0,20 a 0,25 milímetros para desníveis, soleiras, rampas e degraus, e de 0,10 a 0,15 milímetros para linhas de transição de pisos. Bom, já os elementos em projeção, então, por exemplo, a planta baixa, eu fiz o corte que está acima.
Só que eu não posso esquecer que a minha casa tem telhado. Então eu tenho que projetar, no caso, eu projeto a cobertura, ou a gente chama de beiral, né? Que é justamente a cobertura da casa. Então eu represento ela através de linhas tracejadas ou linha traço dois pontos. Então, é justamente os beirais das coberturas, os vãos de aberturas e as esquadrias. Elementos de estrutura também, as vigas, né? As vigas também estão posicionadas logo acima do corte, né? Onde eu faço a projeção da planta abaixo. Chaminés, alçapões, os mezaninos, as caixas d'água, as escadas, etc. Essas linhas que representam os elementos em projeção devem ser finas a médias, que é de 0,25 a 0,30 milímetros, e recomenda-se o tamanho do tracejado entre 0,15 e 0,10 milímetros. Bom, já as esquadrias, né, que são as portas e janelas, também pode ser representado de uma forma simplificada, né, ou pode ser também mais detalhado, você pode apresentar o puxador ou não. Só representar a porta também já é mais do que suficiente. Ou a janela também, você pode representá-la mais detalhado ou menos detalhado, só para representar, por exemplo, ali tem uma janela. Então, aí, por exemplo, da esquadria, ó, eu tenho que representar principalmente, né? Eu tenho que fazer, por exemplo, o portal, né? Onde tem entrada, tem o portal. O portal onde eu assento aqui e a porta de fato fica no trinco, né? Fica aqui, aí ela, né, tem a abertura de fato real, tem um espacinho a ser descontado, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem os elementos da porta. Então, por exemplo, tem um marco aqui, ó, e a guarnição em corte. E as espessuras de linha. Então, por exemplo, a guarnição 0,2. O marco em corte 0,3, 0,35. Sentido de abertura, você pode fazer ela em forma de reta ou pode fazer ela em forma de arco de circunferência. Esse é o mais utilizado, né? O arco de circunferência. A ferragem pode ter 0,1 de espessura e a folha em corte de 0,3, 0,35, né? Então aqui é a espessura, ó. E isso eu estou lidando, pessoal, com a escala de 1:50. Se for necessário mudar a escala, vai mudar essas espessuras todas, aí você tem que fazer a adequação. No caso das janelas aqui, ó, por exemplo, para representar o vidro em corte, é uma espessura de 0,2 a 0,25. Já o caixilho em vista de 0,05 a 0,1. A pingadeira de 0,2 a 0,25. O marco em vista 0,1. O marco em corte de 0,3 a 0,35. O caixilho em corte de 0,3 a 0,35. O peitoril, né, que é onde você vai bater ali, né, onde você, na janela, 0,2 a 0,25. A guarnição em corte 0,2. Bom, então aqui, ó, como eu falei, tem as outras formas de representar a esquadria, né? Então, por exemplo, tem a de abrir pivotante, eixo lateral, quando se utiliza o arco. Tem o pivotante de eixo central, né? Ou seja, quando ela abre no meio, né? Então ela é pivotante. Eu tenho a porta de correr, então ela pode ser tanto do tipo externo quanto interna, né? Ela vai para dentro da parede. A pantográfica, ou camarão, né? Que é aquela que dobra, né? Então ela dobra, e também a sanfonada. Também é uma forma mais ou menos pantográfica dele. A sanfonada que ela dobra em vários pedaços, né? Bom, as janelas também pode ter uma representação genérica, também mais simplificada. Também pode ser quanto ao número de caixilhos ou funcionamento da esquadria. Então, para a escala inferior a 1:50, a gente utiliza essa representação. Se for 1:50, essa representação simplificada aqui já é suficiente. Aqui eu tenho uma representação alternativa, e essa aqui é a convenção com detalhamento. É quando eu quero fazer com detalhamento a minha esquadria, a minha janela, no caso. Bom, e
Claro, né, na planta baixa eu preciso também indicar, né, o que, né? Por exemplo, no caso, na planta baixa eu preciso saber qual que é qual cômodo. Então, por exemplo, as janelas eu preciso saber, por exemplo, qual o tamanho e qual é a altura. Então, por exemplo, essa janelinha menor, geralmente é aquelas que ficam 1,5 m, um pouco maior, mais alto. Essa aqui é uma janela um pouco maior, fica 90 centímetros, ou seja, ela fica um pouco mais baixa, né? Então aqui eu estou tratando da sala. Então a sala ela vai ter essa área, então a área interna, né? Então a área de aqui descontando espessura de parede. Claro, se você colocar aqui, ó, você pode ter isso de projeto, ou até o AutoCAD também te fornece esse valor. É, claro, a forma de escrever, né, tem que seguir a norma. Então a norma estabelece até quando você faz isso no computador. Então, isso aqui é padronizado, tamanho da fonte, negritado, a área, qual posição colocar, das janelas, né? Das janelas. Tá vendo? Ó, aqui é a sala, aqui eu sei que é o banho. Tudo bem que aqui os elementos já me indicam que é o banho. Tem que colocar o banho. Não precisa colocar banheiro, banho e a área, né? Então, preciso escrever o que é o que, né? Para diferenciar um cômodo do outro. Então, como eu falei, as alturas dos textos têm que variar seguindo uma hierarquia de informação. Tem que ser compatível com a escala de impressão. Então, conforme esse é 1:50, 1:100, obedecer critérios visuais de legibilidade. Então, também não posso escrever em qualquer lugar. Então, eu tenho que evitar textos exageradamente grandes e desproporcionais, ou texto também muito pequeno e, por consequência, de difícil leitura. Posso colocar pequeno demais, senão prejudica quem está lendo o meu desenho. Concorda comigo? Então, aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, as alturas mínimas dos textos, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Ó? Então, por exemplo, o nome dos compartimentos, ele está então altura mínima de 0,14 e máximo de 0,17. A área é de 0,10 a 0,14. As dimensões das janelas de 0,11 a 0,13. As dimensões das portas 0,08 a 0,1. As cotas de 0,1 a 0,13 e os textos auxiliares de 0,09 a 0,11. Tudo isso é configurável, por exemplo, no AutoCAD. Eu consigo lá estipular qual que é o tamanho. Bom, já os pisos, né, pessoal? Os pisos chamados frios ou especiais têm que ser representados com linhas finas. Geralmente ele vai ser espessura de 0,09 a 0,15, na cor preta ou em tom de cinza. Então, nesse último caso, recomenda-se o aumento gradual da espessura das linhas proporcionalmente à diminuição do nível de cinza. Então, linhas mais espessas para tons de cinzas mais claros. Então, na figura a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a soleira, que é justamente a transição de um cômodo para o outro, e isso tem que ter essa diferenciação, tá vendo? Por exemplo, banheiro, sala, e aqui a área externa. Porque se ficar com o mesmo tamanho aqui de, por exemplo, do azulejo, vai me causar confusão. Então, tem que ter essa diferenciação também, caso tenha, né? Bom, como aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, geralmente se faz o contrário. Na área externa, você faz os quadriláteros maiores e na interna um pouco menor. Que aqui dá um senso de desproporcionalidade, tá vendo? Até visualmente não fica muito bom. Então, o ideal é fazer desse caso aqui, ó, proporcional, no caso do lado da direita. Bom, já as cotas, né, pessoal, que é o dimensionamento do meu desenho, vai seguir a norma NBR 10126, que é a cotagem de desenho técnico, e a 6492 para os projetos de arquitetura. Então, essas cotas, né, são formadas pelos seguintes elementos. Então, a gente tem a linha de cota, que é que vai conter a dimensão daquilo que está sendo cotado e é posicionado.
A gente tem a linha de extensão, que é a linha que liga a cota ao elemento que está sendo cotado. Então, na representação de arquitetura, são utilizadas linhas de extensão de comprimento fixo, ao contrário das linhas de comprimento variável, utilizadas em projetos de outras áreas. A finalização das linhas de cota, né? Então, o encontro da linha de cota com a linha de extensão. Usualmente, na representação dos projetos de arquitetura, as linhas de cota e de extensão se cruzam e são dotados de pequenos traços inclinados a 45 graus, né? Vamos estar aqui, ó. Com uma espessura mais grossa, como vocês estão vendo aqui, que é as linhas de cota chamadas nesse cruzamento. Então, aqui, de fato, eu tenho a cota, a linha de extensão, a finalização e a linha de cota propriamente dita. A unidade, pessoal, você pode colocar ela ou não. Se você especificar qual unidade de trabalho lá na sua legenda ou no carimbo, você fala, a unidade é centímetro, a unidade é milímetro. Então não precisa de você especificar a unidade no desenho. Porque à medida que você vai colocando a unidade em cada uma das cotas, você vai perceber que o desenho vai ficando muito sobrecarregado. Então é melhor, de certa forma, omitir. Se está tudo na mesma unidade, não tem a necessidade de você ficar indicando que é tudo a mesma, a não ser que não seja especificado. Não é especificado, aí você tem que falar, isso aqui é polegada, isso aqui é milímetro, isso aqui é centímetro, isso aqui é quilômetro. Aí tem que fazer isso mesmo, tem que colocar a unidade. Então, por exemplo, na representação dos projetos de arquitetura, geralmente são cotadas em metros ou centímetros. Então, você escolhe uma dessas unidades e adota em todo o projeto, né? Então, por exemplo, a 6492 permite que um desenho seja cotado em metros e que as dimensões que forem menores que a unidade sejam cotadas em centímetros. Bom, e aqui, pessoal, por exemplo, no dimensionamento das esquadrias, a gente tem três diferentes dimensões, sempre na mesma ordem. Então, a gente tem largura e altura da esquadria e a altura do peitoril, como a gente vê lá, né? Então, é tanto de largura por tanto de altura, barra e altura do peitoril, né? Já a porta não tem altura de peitoril, porque ela na base é no zero, então não tem você falar zero, faz sentido, né? A gente vê aqui. E a referência de nível, né? Então, por exemplo, onde é o nível zero, por exemplo, da minha edificação, a altura, né? Então, por exemplo, banheiro, você já tem um nível abaixo. A área de banho, né, onde está o chuveiro, tem aquele nível um pouquinho mais abaixo. Você identifica qual que é o desnível. Também então a simbologia e né, onde você descreve, né, e qual que é o tamanho. Né? Então, por exemplo, o nível de referência é o 00. Né? Então, você tem que pôr o ponto decimal ali e falar que é de tantos milímetros, ali, tantos centímetros. E da mesma forma que o texto dentro como tem aqui, ó, da cota também é diferente. Também segue as mesmas regras. Então, por exemplo, cota das paredes, tamanho de texto, né? 0,11, dimensões das janelas 0,11 e a dimensão da porta 0,09. Isso aqui é o tamanho do texto. E isso se eu estiver lidando com a escala 1:50. Acima ou abaixo, tem que fazer as devidas adequações. Vou pegar esse desenho aqui, pessoal. Vamos trabalhar em cima dele. Bom, e aqui então, pessoal, eu vou ter um passo a passo para realizar então a montagem de uma planta baixa, que vai ajudar vocês, por exemplo, lá na hora de fazer a SAP 2. E o que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, até na próxima aula?
toda a parte de configuração também do AutoCAD para meio que atender, então, as normas e a gente configurar tudo ali, ó. Então, para indicar, por exemplo, a parte de texto, não sei se vocês lembram lá, por exemplo, a minha cota lá o texto de cota do meu AutoCAD está exagerado, porque eu fiz isso para poder ficar melhor para enxergar, mas eu tenho que adequar conforme a norma. Você viu que vai ficando meio exagerado, tampa ali a figura, tampa o desenho, fica ruim, né? Então, isso eu vou fazer com vocês configurando lá, certo? Fazendo esse passo a passo. Trabalhar isso bem tranquilo com vocês na próxima aula. Então, pessoal, fazendo esse passo a passo aqui, vocês conseguem até executar a segunda SAP. Só que aí, pessoal, eu vou falar da parte da norma ali, de configuração do AutoCAD. Claro que aqui não é o objetivo principal cobrar vocês a parte de norma aqui, nem tanto, é mais para vocês terem noção do desenho, né? E colocar um certo rigor. Não vou ter o rigor total, como vocês fossem projetistas ou arquitetos, nada disso. Quero vocês tenham uma noção, se vocês têm a noção ou não que está fazendo o desenho, né? Minimamente ali apresentável para poder a gente, né? Vocês entenderem, vocês mesmos ter essa percepção. Não, se eu fizer esse desenho aqui, esse desenho que eu fiz, se fosse eu para executar esse desenho, vocês mesmos se coloquem ali, não, se eu fosse executar isso aqui, será que eu consigo entender minimamente? Será que eu preciso mudar alguma coisa? No caso, é vocês mesmos terem essa autocrítica, certo? Vocês mesmos perceberem isso. Por isso eu falo, não vou ter nenhum tipo de rigor, não deixou de colocar uma vírgula da norma, aí vai ter uma nota mais baixa. Nem eu sei a norma toda, pessoal. Na verdade, eu não tenho quase noção da norma, porque eu não trabalho diretamente na parte de projeto. Quem trabalha com projeto, bom, isso aí vai ser, como diz, sabe, essa regra, essa norma de trás para frente, de código sorteado de olho fechado. Não é o nosso caso. Então vamos ver esse passo a passo aí, pessoal. Então a primeira coisa que você faz numa planta baixa é representar as paredes. Então primeiro você desenha as paredes, vê as dimensões. Então a gente demarca as paredes da edificação através das linhas horizontais, verticais, inclinadas e curvas. Então, todas as paredes. Geralmente a espessura de parede, né, por padrão, 15 centímetros de espessura de parede. Então aqui, ó, fiz então toda a linha, os limites, aí eu vou apagar para começar a fazer as aberturas, seja de portas e janelas. Eu vou fazer os vãos ou as aberturas. O próximo vou representar os desníveis e transições de tipos de piso. Então, os desníveis, né? Então, área externa para área interna, para banheiro, cozinha, né? Tem esses desníveis. Degraus, rampas, soleiras, balcões e linha de transição de piso. O quarto passo representação através das linhas tracejadas da projeção dos beirais e marquises. Então, aqui, se eu estiver tratando da minha marquise, né, o beiral, que a gente chama, ou outra aplicação também, que é aquilo que está acima do corte da planta baixa, né? A gente não pode esquecer que a gente está cortando na casa de certo ponto. Acima vai ter uma projeção, né? Então, coloca-se ali. Bom, a próxima passo, então, pessoal, é representar as esquadrias. É justamente onde você apagou para os vão das portas e janelas, vocês vão desenhar elas, né? Soleiras, as portas e esquadrias. Linha a linha, você pode desenhar linha a linha ou pode fazer como bloco. Depois eu vou ensinar vocês como fazer um bloco, depois adicionar ali, né? Depois, a representação esquemática das circulações verticais. Então, por exemplo, se eu te tratar, por exemplo, de uma edificação com mais andares, né, com subsolos e mais pavimentos, por exemplo, elevadores e escadas, né? Então, por exemplo, número escada, por exemplo, os elevadores, eu vou colocar suas dimensões internas, né? Então, comprimento da altura. Escadas, né, como número de degrau, pé direito, base e altura dos degraus e sentido de subida. Então, tem uma setinha ali. Tem um item próprio na norma que fala sobre representação de escada.
Representação dos equipamentos fixos de banheiro, né? Bom, banheiro é basicamente o que que é? Lavatório, vaso sanitário, chuveiro, né? Se tiver outra coisa também, mas basicamente são esses três aqui, né? Geralmente também são blocos, né? Blocos que você vai inserir aqui, né? E vai colocar mais ou menos na proporção, né? A pia mais ou menos próximo da porta, o vaso ali no meio, do que o chuveiro mais próximo da janela, né? Isso no banheiro. Por exemplo, área de serviço, por exemplo, tanques e balcões, churrasqueira, né? Pias e balcões, e também na cozinha, né? Se tiver é, balcão também, né? Como se fosse um lavatório, né? Depois eu vou representar os principais equipamentos de serviço, justamente ali. Depois os textos, né? Vou fazer os textos, por exemplo, do cômodo, né? Com a sua respectiva área de janela, com tamanho de peitoril, né? Principalmente aí. O outro é os pisos, né? Através das achuras quadriculadas. Então agora eu vou representar os pisos, né? Então sempre respeitando aquela proporção, né? A área externa com quadrados maiores, as internas, por exemplo, o banho é menorzinho, sala médio. Piso geralmente é opcional, certo, pessoal? O piso ali pode ser colocado ou não. Não tem tanto essa, né, dependendo muito do nível de exigência. Então ali o outro passo é as cotas, os níveis de piso, né? Então justamente as cotas e os níveis, então, ó, tá vendo? Ó? Aqui é o nível de piso, ó. Então aqui é ponto 15 abaixo, aqui é ponto 25 abaixo, aqui é 25 para cima, tá vendo? Então, você pode pôr para baixo ou para cima, né? Mais ou menos, né? Então, aqui é para baixo, aqui é para cima, né? Então, pode fazer essas graduações aí. Também tem os de cortes e detalhes, né? Então, por exemplo, posso fazer um corte transversal, ou um detalhamento da casa, tá vendo? Uma questão de posicionamento de viga, né? Mais ou menos, para ter uma noção construtiva, caso necessário, e alguns textos complementares também, ó. Então, para indicar lá a projeção de cobertura, qual é o corte, né? Então, aí é quando eu preciso complementar o desenho. Certo, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Tem alguma dúvida, questionamento? Sim, pessoal. Bom, turma, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Então, como eu falei, na próxima aula a gente trabalha um pouco mais AutoCAD. Vou desejar a todos, então, uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, pessoal. Valeu. Até a próxima. Boa noite.